na verdade, são duas situações. Professores que colocam as atividades na plataforma. Cleice o quê, gente? Cleice alguma coisa. Eu não sei inglês. E não enviam o plano. E temos outra situação. Professores que enviam o plano e não colocam as atividades na plataforma. Tem casos que o professor diz que é para utilizar o livro didático, sabe que o aluno não tem um livro, mas não tirou a foto e postou lá a foto da página do livro ou das páginas a que o aluno tem que ter acesso para poder fazer a atividade solicitada dentro do planejamento, certo? Então, nós temos essas duas situações. E vou registrar novamente que todos nós estamos sendo monitorados pela SEDUC via URI. Tanto é que vocês percebem que já teve um feedback da URI sobre planejamento. E esse feedback ele foi colocado nos grupos onde todos vocês tiveram acesso. Eu acredito que o que eu tinha para falar era isso. Então, neste momento, eu abro espaço para os questionamentos e para também os ajustes. Porque todas as vezes que eu estou neste momento interativo, eu estou aprendendo também com todos vocês. Porque eu tenho minhas falhas, minhas dúvidas, minhas incertezas. Certo? Então, com vocês agora. Olá, boa noite. Eu gostaria, antes dos questionamentos dos professores, se possível, eu gostaria de me pronunciar nessa fala da professora Valdete. Pode ser, professora? À vontade. Então, exatamente esse questionamento aí sobre o atraso nas atividades, né? Não sei se foi perceptível ou se foi questionado o trabalho dos intérpretes. Eu estou tentando fazer um trabalho que para mim está sendo muito difícil. Eu estou na 200, como eu já estava antes, só tem o aluno Joel, que ele tem acesso à internet, a outra aluna surda, acredito que ela não tem acesso, eu não tenho assim como me comunicar com ela, e não consegui contato nenhum com ela, porque já era difícil na sala de aula, os professores lá da 200, acho que conhecem bem essa aluna, se é que deu tempo de conhecer, né? Que é a outra surda, são apenas 2 surdos nessa sala. Então, o que está acontecendo? Eu acredito que ele deve estar tendo atraso, sim, nas postagens das atividades dele, porque são muitas disciplinas, muitas atividades, como a professora comentou na sua fala, e aí o que eu estou fazendo? Como eu vou interpretar uma aula que eu não tive acesso ao conteúdo? Então, eu assisto essa aula, faço uma chamada de vídeo com esse aluno, interpreto um pouco dessa aula que eu não tive a explicação antes do professor, mas eu tento dar o meu melhor nessa questão da explicação. Muito difícil o trabalho, porque a internet dele não é boa, é Libras, é vídeo, trava o tempo todo a internet dele, às vezes ele fica confuso, mas a gente está conseguindo fazer algumas atividades. Entrei até em contato esses dias com a professora Ania, professora de espanhol, imagine, para português já é difícil, imagina espanhol, né? E aí ele me questionou sobre algumas disciplinas que, na realidade, eu não interpretava, porque, como a professora sabe, os nossos horários de intérprete, né? Eu tinha 2 dias na sala com ele, algumas disciplinas, e agora eu estou interpretando praticamente todas as disciplinas, porque ele está com dificuldade, lógico, né? Se os ouvintes estão, imagina um surdo, né? E aí ele me questiona, matemática, física, eu digo, bem aí é complicado, porque ele tem que ter o feedback do professor.
Agora, como esse professor vai dar um feedback para um aluno surdo? É algo que só poderia ser feito no vídeo. Esse vídeo ou teria que vir para mim, ou ele teria que dar não sei, um jeito de fazer uma chamada de vídeo, falar com alguém. Então, essas respostas eu não tenho me comunicado com os professores, porque eu não sei como está o andamento do aluno nessas atividades. Então, quando a professora mencionou essa questão do atraso, e aí eu lembrei, se está havendo algum atraso nas atividades desse aluno, que deve não ser pouco, é algo que é preocupante para mim, e acredito que o professor deve também ter se preocupado com isso, porque eu vi uma aula da professora de espanhol, que ela colocou lá com um intérprete de Libras, né, com a janelinha, foi fantástico, e eu acredito que os colegas estão planejando sim, pensando no aluno surdo, e eu também não tenho feedback da professora de língua portuguesa, se ele está conseguindo atingir o objetivo. Eu tenho tentado entrar em contato com ele, fazer a videochamada, fazer a interpretação dos textos para que haja uma compreensão por parte dele, mas eu estou assim, cheia de interrogações. Eu acredito que a professora também, porque o assunto é um tanto quanto delicado, não é, professora Valdete? Então é isso, e se houver algum pronunciamento de alguns professores, eu vou estar aqui acompanhando. Muito obrigada, viu? Viu, Lucilene? Uma excelente colocação a tua. Porque a nossa escola, ela se diferencia de outras atendimento, que é a escola para todos, e ela tem referência. Ela tem referência por esse atendimento a alunos que apresentam essas necessidades. E eu digo para você que é mais um nó nesse momento que nós encontramos, porque se presencialmente nós temos o auxílio de todos vocês, dos intérpretes, e à distância, eu estou vendo agora você se pronunciar, que está auxiliando, e eu não sei como está o trabalho dos outros intérpretes. Obrigado aí, foi excelente a colocação. Boa noite. Boa noite, Desanir. Tudo bom? Turma, é o seguinte, eu estou postando as atividades e também estou me disponibilizando para ajudar os nossos alunos. Já estou fazendo espelhamento da atividade justamente para que a gente possa estar resolvendo, porque como nós estamos trabalhando com descritores, eu não sei se os outros professores de matemática estão encontrando essa dificuldade. Mas, como você falou, Valdete, eu me disponibilizo à noite, segunda e terça, que são os dias que eu tenho aula, e à tarde, quarta e quinta. E hoje, por exemplo, eu fiquei 1h30 aguardando, e só entrou uma aluna. Quando ela foi tentar resolver a questão, que eu fiz um espelhamento da atividade para me estar ajudando, a internet caiu, ela não conseguiu mais entrar. Isso quer dizer que hoje eu já postei uma outra atividade, tá? A segunda atividade, que é para me receber na terça-feira do noturno e na quinta-feira, na próxima quinta, do vespertino. Só que a primeira ainda não veio. Eu postei a atividade, eu coloquei depois, com 5 dias eu coloquei o gabarito e me disponibilizei para ajudar os meus alunos dessa forma. Eu fui buscar ajuda para justamente utilizar o espelhamento para que o aluno tivesse assim, como conseguisse resolver a questão. Mas até então não estou tendo retorno. E na próxima semana nós já vamos para outro planejamento, onde nós vamos trabalhar já um outro assunto. Era essa que é o meu questionamento. E como é que nós vamos fazer? Eu não sei, assim, não falei ainda com o professor de matemática, com o Dianari, com o Ronaldo, como é que está a questão das turmas dele. Só isso, obrigada e boa noite. Boa noite. Professora, na nossa reunião foi até falar do seu nome, do seu trabalho, como a senhora estava colocando a situação, se colocando à disposição. E essas situações,
A gente vai resolvendo paulatinamente. Anteriormente, na outra nossa reunião online, o Dianari tinha me feito uma pergunta que tem um certo sentido aí com a sua. E do ponto de vista técnico-pedagógico, eu observo que não adianta eu planejar muita coisa, passar muita coisa. É melhor que o aluno aprenda pouca coisa, mas bem aprendido, do que eu finja com muita coisa. Mas dizer que eu esteja certa. Para a maioria. Na minha visão, é essa. E a senhora está correta quando está falando com os descritores, porque está dentro do nosso plano de ação que nós organizamos lá na jornada, certo? Certo. Mais algum? Eu não sei se eu te respondi, Desanira. Não, me respondeu. Nós vamos, assim, na próxima semana, eu vou dividir os assuntos e também levando algumas questões do anterior, para que a gente possa estar trabalhando os que nós já até então, nós não fizemos a correção. E Desanira, e os demais professores, vocês já tentaram uma proposta de algum trabalho em dupla? Não, como eu falei, ainda não entrei em contato com o professor Dianari, nem com o professor Ronaldo. Não, eu estou falando assim, em relação à atividade com o aluno. Com o aluno? Já fizeram alguma tentativa? Não, porque na realidade, Valdete, por incrível que pareça, eu nunca tive, assim, 3 alunos, é só um, eles estão me falando pelo WhatsApp, eu estou dando um feedback para eles. Assim, o que eu queria mesmo era utilizar essa plataforma, porque eu já estaria explicando com a questão, eles estariam observando, tudo como se eu estivesse em sala de aula, tu está me entendendo? Aham. Mas eu vou falar então no WhatsApp para ver qual é a minha... o Google de sala de aula. Agora, essa pauta de orientação de atividades para serem feitas no livro didático em situação em que os alunos não possuem. Então, na nossa reunião passada, inclusive a professora Maria do Carmo nos deu a ideia de montarmos as apostilas e buscarmos uma alternativa para atingir esses alunos que não têm acesso ao livro didático. Então, nós temos N casos. Temos o aluno que tem um livro didático, mas não tem acesso à internet. Tem, no caso, o oposto, no caso, o aluno que ele não tem nenhuma coisa e nem outra. Então, uma alternativa que nós podemos criar no caso daquele aluno que tem acesso à internet, mas não tem um livro didático, os professores eles podem capturar as páginas e colocarem disponíveis no Google Classroom. Essa é uma alternativa. Já para aquele aluno que ele precisa do livro didático porque ele não tem nem acesso à internet e nem acesso ao livro didático, se for, em alguns casos, com alguns alunos, eu estou disponibilizando livro, né, que estão disponíveis na nossa biblioteca. Então, nesse caso desse aluno que não tem internet e ele não tem acesso ao livro didático, eu poderia, assim como eu faço. Na semana passada, entreguei para uns 3. Inclusive, o aluno da professora Cida foi um dos que eu entreguei um livro de geografia. Ele agendou o horário e eu disponibilizei o livro e fiz a entrega. Já no caso desses alunos, eu poderia agendar um dia e fazer a entrega dos mesmos. Isso para tentar diminuir esse déficit de aprendizagem que eles estão tendo. Então, eu gostaria, inclusive, que os demais colegas buscassem uma estratégia de, quem sabe, montar essa apostila, assim como foi dado a ideia pela professora Maria do Carmo, que eu sugeri para Fortaleza, e eles montaram apostilas, inclusive elogiar aqueles professores que fizeram essas apostilas muito bem elaboradas. Já no caso
dos professores. Hoje mesmo eu fiz entrega de 2 livros do professor, um para a professora Heloísa e outro para a professora Flozinha. Então, eu estou disponível para fazer a entrega desse livro didático para o aluno que está sem o material e para o professor que está precisando desse suporte. Alguém aí? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Professora, a senhora ainda está falando? Já posso entrar? Só um instante, por favor. Nesse caso, então, porque como eu estou com o meu trabalho já no pendrive, nesse caso eu vou imprimir, vou fazer minha apostila e vou colocar para os alunos. Eu acredito que então vai ficar melhor, porque como eles não têm livro didático, vai ficar melhor, certo? Eu vou imprimir os trabalhos que eu tenho, o assunto, e vou colocar para eles. Só isso. Desanira, não há necessidade de tu imprimir, não, Desanira. É só tu ir lá no Classroom e pedir para colocar o anexo. Aí vai para o Google direto. Assim que eu estou fazendo. Eu não estou imprimindo, não. Eu tiro, coloco no Google Classroom, clico no arquivo, ele vai lá e faz o upgrade e vai direto para o aluno, sem precisar imprimir. Ok, gente, posso falar agora? Oi, boa noite, colegas, boa noite. Professora, a senhora já terminou? Com o devido respeito aí a sua fala? Já sim, minha filha, já sim, pode ficar à vontade. Então, muito bem. Professora, é o seguinte, meus colegas aí, professora Valdete, eu estou participando sempre de todas as reuniões, ouvindo todas as orientações das senhoras coordenadoras, do diretor, não é? Então, como o professor Ranieri falou, e isso foi ventilado na outra reunião, o nosso aluno com essa dificuldade, porque teve turmas que não recebeu o livro, porque não tinha. Eu fui buscar até naquele depósito em frente à escola, e Oli foi, tudinho, me orientou, eu fui lá, não tinha o livro, né? Algumas turmas receberam, outras não. Então, o que está acontecendo? Como eu falei com a professora, com todos, né, com a professora Valdete aí, que estava também orientando sobre essa parte, o que acontece? Essa semana que passou, primeiro eu mandei o meu planejamento. E se os orientadores, a própria URI perceber, as atividades, eu estou sendo simplista, porque não adianta, como o Valdete acabou de frisar, acarretar o aluno agora com isso, com aquilo, com muito vídeo. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei as páginas, tirei a foto, eu anexei, como o Alfredo falou, e mandei para os alunos lá na atividade, lá no portal. Então, eu coloquei em anexo, eu falei, eu disse o que era para fazer, e eu tive até uma grata surpresa, porque teve alunos que procuraram informações sobre o meu WhatsApp, meu número, e essa semana me adicionaram, vieram falar comigo, que já tinham visto até a atividade lá na plataforma. Então, eu dei mais algumas orientações, mais uma pena que a gente lamenta como professor, é que essa educação, essa aprendizagem à distância, ela acaba não atingindo todo mundo, porque há dificuldade de livros, mas como o professor Ranieri aí está colocando, ele está se colocando à disposição até para dar livros, né, para livros, e também a questão da internet. Eu dando aula online, o que acontece? Muitas vezes a internet vai embora, a gente está hoje em dia com esse trabalho virtual, as internet nem sempre prestam, mas o que eu queria dizer é que eu notei assim, que pelo menos o aluno já está olhando esse material, porque eu coloquei essa semana todas as minhas atividades, e eu também fui muito atenta ao que já foi orientado. Professor, não passe nenhuma atividade fora do seu horário de aula, fora do seu dia de aula. Então, nisso, eu tenho sido muito atenta, eu só coloco atividade no dia das minhas aulas, né, e também respeitando horários.
Infelizmente, o que eu queria só acrescentar, e eu não vou perguntar nada, eu vou só acrescentar, que ainda, muitos alunos ainda não olharam, não vão olhar o material, mas ele está lá, né? E eu tenho feito esse acompanhamento, e muita gente aparece lá como se nunca tivesse olhado, mas o material está lá. E eu querendo dar esse feedback, como eu dei para essas alunas que me adicionaram. Elas chegaram a tirar foto das respostas do livro, que eu dei as páginas, tinha o texto, depois tinha as questões, pois essas alunas da turma 200, elas até mandaram a foto para mim, no meu próprio WhatsApp. Professor, eu posso mandar? Pode. E mandaram para mim. Era isso que eu queria colocar. Porque, na verdade, está enchendo o aluno agora de muita coisa, ele nem sempre tem esse suporte. Se nós, que somos professores, nós sabemos que essa internet cai, então o aluno também ele tem essa dificuldade, né? Mas eu me coloquei à disposição, como Desanira falou aí, nós temos que fazer isso nesse momento não presencial. Eu sempre tenho me colocado à disposição para a dúvida de qualquer aluno, para ajudar, para dar qualquer orientação. Era isso, muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria do Carmo. E, professora Mari vai dar continuação à pauta que fala dos professores de língua portuguesa e matemática que não estão trabalhando os descritores. Professora Mari. Boa noite a todos, né? Todos estão me ouvindo, ok? Sim, estamos ouvindo. Tá, certo. Então, acho que já foi bem falado nessa questão, né? Então, agradecer a todos a presença, né? E a gente está aqui, algumas informações, vamos reforçar, né? A questão, como a Ranieri falou, dos professores de língua portuguesa e matemática, que não estão trabalhando os descritores, né? A gente está observando pelos planos, tá? E também pelas atividades postadas. Então, tem atividades que estão sendo postadas sem contextualização, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Nós já estamos, isso aí já está há uns 3 anos que já vem se trabalhado. Ano passado, nós frisamos muito em cima desses descritores, esse ano também, tá? E a gente está observando que tem, ainda há professores que não estão. Então, que a gente queria chamar, assim, que os professores, na hora que fossem fazer os planos, postar as atividades, que eles têm os descritores, ano passado, né, os professores coordenadores, a coordenação disponibilizou todos os descritores, os professores que não têm, que estão com dificuldade, podem pedir, né, como a gente está aqui para dar o apoio. Então, era essa observação aí, tá? Na hora de postar essas atividades, olhem, tá? Porque há atividades que estão bem assim, objetivas que não tem mais, não estão contextualizadas, né? Na hora que vão postar para o aluno. Então, vamos refazer isso aí, vamos observar para que a gente possa melhorar, né? Porque a gente sabe, como a professora Valdé diz, nós estamos sendo monitorados, todos nós, né? Então, sempre, antes de fazer uma reunião com vocês, a gente é chamado pela URI, a gente se reúne entre nós, né, para que a gente possa. Então, a minha fala é só simplesmente isso, para reforçar, tá? Professores de língua portuguesa e matemática, tá? Em relação aos descritores, tem que ser trabalhados os descritores, ok? Alguma dúvida? Passa a palavra, se tiver dúvidas. Obrigada. Obrigado, professora Mari. Vou chamar aqui a professora Oli, que vai falar a respeito do projeto que trata da evasão escolar e reprovação. Professora Oli. Olá, queridos colegas, boa noite a todos e todas. Boa noite. Agradeço a presença de todos. Boa noite. E aí, vamos aqui dar o nosso recadinho, tá bom? Porque a gente falou assim muito rapidamente sobre o nosso projeto de recuperação e evasão escolar, né, que nós decidimos lá na nossa semana pedagógica. E aí, nós falamos no nosso encontro passado, só que nós não definimos nada, né, porque as nossas estratégias, algumas podem continuar acontecendo,
em EAD, né? Até porque elas seriam mesmo à distância, né? A questão, eu vou até compartilhar aqui com vocês, tá bom? Compartilhar aqui na tela com vocês, que é para a gente ver como é que está, e aí para a gente já definir se a gente continua mesmo e tal, que a gente precisa jogar as datas aqui, tudinho, acertar democraticamente, né, como manda as nossas leis, né? Estão vendo aí, né, pessoal? Tudo bem? Estão vendo? Sim, professora. Tá. Então tá, obrigada. Bom, aqui nós temos a ação, né, para evasão, entrar em contato com os alunos faltosos, objetivando identificar as causas das desistências, né, ou faltas, né? Depois promover intervenções sempre que é possível. E aí nós temos as etapas, que seria a primeira etapa, o repasse dos nomes dos alunos faltosos à coordenação. Esse repasse seria feito pelos professores. Aí a direção iria disponibilizar o telefone para realização de contato com os alunos, né? E uma equipe definida pela gestão, porque a gente trabalha, tem coordenação, mas é uma turno, nem sempre a gente consegue fazer tudo que tem que fazer, né? Aí, a realização dessa definição dessa equipe que iria realizar esses contatos, essa mesma equipe iria incentivar o retorno dos alunos às aulas, né? E, consequentemente, fazer a realização dos encaminhamentos necessários, né? E que encaminhamentos seriam esses? Tem casos que pode ser questões para conselho tutelar, ou encaminhamento a psicólogos, ou outras situações do gênero que não depende de nós, né? Nós não temos competência para ajudar, mas para encaminhar, sim. Tá? E aí, a gente gostaria de colocar para vocês, né, para que vocês confirmem a continuidade desse trabalho, e eu creio que depende também do repasse dos nomes desses alunos, né, os mais faltosos. Aí a gente precisa ouvir de vocês sobre essa possibilidade de fazer esse levantamento e para a gente dar continuidade em EAD, porque quando as aulas foram suspensas, já tinha tempo suficiente, né? Eu creio que os professores fizeram chamada e não tem como identificar esses alunos, tá? E aí, a gente está colocando para que vocês digam, né? A gente fala sobre esse projeto, depois a gente fala sobre o outro, plano de ação, tá bom? E aí eu queria ouvir de vocês o posicionamento a respeito dessa nossa ação. Com a palavra, vocês. Com relação a essa questão da evasão, a gente vê, com relação a essa questão, os alunos não estão participando das atividades, como nós já falamos anteriormente. Eu citei o exemplo da turma 201, de 48 alunos, somente 28 estavam tendo conhecimento da plataforma. Somente 11 conseguiram postar alguma coisa, os outros não estão postando nada. Então, a gente vê alunos que não estão participando. Tem a melhor turma que tem da manhã é a 202, que eu já consigo receber bastante atividade deles. Mas as outras turmas, tudo devagar. Então, a gente vê que, e com relação a essa questão dos números, dos telefones, isso aí é uma questão que tem que ser vista pela direção quando nós voltarmos às nossas atividades. Por quê? Raniel me passou 10 alunos para fazer matrícula do Enem. Desses 10 alunos, somente 4 eu consegui falar. Os outros 6, os números nenhum existiam mais. Eu até falei para a Raniel, esse pessoal, às vezes, ou eles trocam de chip, esse pessoal gosta de trocar de chip todo dia, ou eles trocam de chip, ou eles dão um telefone que não existe para não ser incomodado por direção de colégio. Eu só sei que desses 10, eu consegui somente falar com 4. Então, esses telefones estão todos fora do contexto, não existe.
não existe isso aí. Então, a gente tem que voltar às atividades e rever essa questão desses levantamentos de informações para os pais. Porque não... Essa questão, Alfredo, esse levantamento seria dos alunos que não estavam, que se matricularam na escola, mas não estavam frequentando. Lá no começo, antes da pandemia, tipo, já estava, não comparecendo, mas o nosso projeto foi, depois de 2 semanas de faltas consecutivas, 15 dias, né, de faltas consecutivas, que a gente iria entrar em contato com os alunos para saber o que estava acontecendo. Por exemplo, hoje em dia nós não sabemos nem se esses alunos estão na plataforma ou se eles não estão na plataforma. A gente não sabe para onde esses alunos estão, entendeu? E é muito importante porque isso tem a ver com os indicadores da nossa escola no final do ano. Mas só ali que no começo do ano foi feito isso aí. Alguns alunos foram retirados da relação de chamada. Eles não estão mais na lista de chamada. Por quê? Porque foi tirado o nome deles. Então, isso é também outra coisa que tem que ser feita. À noite, Valdir sempre tem essa preocupação. Aluno faltou. Nós fazíamos um conselho de classe, o aluno está faltando, tal. Aí, no outro conselho de classe, se ele não tivesse a mesma situação, ele era tirado automaticamente do sistema. Então, tem que ser tirado, porque o que acontece? Ano passado, nós tivemos um problema com uma menina chamada, até essa pequena. Ela se afastou antes do final do primeiro período, do primeiro semestre, o problema de pneumonia. Essa pequena, até o final do ano, nós estamos dizendo, essa menina não vê mais, E essa menina entrou como reprovada por causa disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa questão, porque o que acontece? Se o aluno não é retirado logo, ele vai entrar como reprovado no final do ano, aí baixa o nível da escola. Passa a vez. Sim, mas tudo bem, Alfredo, mas assim, o nosso plano, nós estamos juntos, coletivamente, não seria para já retirar o nome do aluno. Mas, antes disso, entrar em contato com os alunos. Né? Foi isso que nós planejamos. Tá? Isso que foi a nossa ação planejada. E aí, eu queria saber se existe a possibilidade de a gente dar continuidade, vocês repassarem os nomes desses alunos, né? A gente tem o Tiago, ele passa os números para a gente, facilmente. Até porque vocês estavam fazendo chamada, né? Então, vocês identificaram aqueles alunos da lista que nunca apareceram, para a gente poder correr atrás, para saber onde eles estão. Né? E no trabalho que tanto faz à distância, em AD ou não, ele acontece do mesmo jeito, é contato telefônico, né? E é uma questão só de repasse de informação, e que tem a ver com os números, os resultados finais da nossa escola. Oli, oi, boa noite. Olá. Deixa eu só falar um negócio aqui rapidinho que o Alfredo falou. Assim, Oli, não é que nós não possamos fazer isso, mas nesse momento não presencial, eu estou afirmando isso pelo seguinte: nós conhecemos a nossa clientela. Eu já estou há 3 anos no Anchieta, vindo do Dom Garelli, não é? Mas o que acontece? Nós temos aluno que passa um tempo, aí ele não vai para a escola. De repente, o aluno, a gente fazendo a chamada, os próprios colegas, professora, fulano voltou, professora, fulano está aqui. Às vezes a gente já até passa por cima do nome dele, porque ele já está com um bom tempo que ele não frequenta. Então, a gente tem uma clientela aí bastante diferente da maneira de agir, na maneira de ir para a escola, de não ir. Então, nesse momento, pela fala de Alfredo, pelas atividades que nós estamos passando e pelo retorno dessas atividades, né, a gente ainda na minha opinião, eu acho que a gente não pode apontar ainda assim, uma questão de evasão, a não ser aqueles que nós já tínhamos detectados lá no primeiro período, quando nós estávamos na sala de aula. Mas agora, nesse momento, tem alunos que não estão fazendo as atividades, dando a presença, e a gente conferindo, né? Porque tem muitos que não têm livro, tem muitos que não têm internet, tem muitos que não vão nem sequer se dar o trabalho de ver.
E também essa questão de falar com a família, eu acho que tem que ser feito, né, se entrar em contato, mas eu não sei se esse momento agora, não presencial, que a gente, né, não está nem podendo chegar junto de ninguém, ninguém ia na casa de ninguém, claro que não, esse contato seria por telefone, mas eu não sei bem se a gente pode apontar isso agora, e como o Alfredo falou, já havia alguns nomes retirados da lista de frequência, né, da lista de chamada, ainda quando nós estávamos em sala de aula. Era isso que eu queria te colocar, né? Que tem que ser feito esse levantamento? Tem, é óbvio, mas eu não sei se esse momento agora seria o momento adequado. É isso que eu queria te colocar. Tá bom, professora do Carmo. E aí, quem mais se manifesta? Porque a gente é democracia, viu? Eu acredito que todos nós temos o maior interesse do mundo em que a nossa escola tenha o melhor resultado possível, independente da situação, não é? Eu não acredito que a gente tenha aquele pensamento, tá em pandemia, deixa a coisa virar mesmo de pernas para o ar. De jeito nenhum, né? Eu creio que a gente está aqui para fazer o melhor dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas aí vocês é que falam, tá bom? Eu sou todo ouvidos. Eu ali, só fazendo também uma observação. À tarde, uma semana antes de acontecer isso, ainda tinha aluno chegando na turma 103. E ele só assistiu só uma semana de aula minha. E até então esse aluno nunca mais se manifestou. Eu acho assim que é muito precipitado fazer esse levantamento antes que a gente retorne, pelo menos. Está entendendo? Porque, embora na turma tenha alguns alunos que já foram cortados da relação, mas teve alunos que já chegaram só uma semana antes de acontecer, da gente se retirar da sala de aula. À noite também, Valdeni, todo o tempo, assim, durante as minhas aulas, ela ia lá para conferir, para saber quem estava, quem não estava. Aí tinha aquela questão, o aluno veio, nunca mais veio, e aí nós saímos e ficamos nessa situação. Eu acho assim muito precipitado. A gente não pode... E é como o Alfredo também, que às vezes o aluno passa um mês, aí assiste uma aula do professor, assiste uma outra aula, minha não assiste, aí depois, lá no final do ano, ele aparece, como já aconteceu. Então, fica muito complicado a gente já agir dessa forma e colocar como desistente ou evasivo, essas coisas. Essa é a minha opinião. Quanto a essa questão da presença... O levantamento não é para colocar nada, é só para ligar, para saber do aluno, entende? O nosso plano é esse, foi esse que nós fizemos, para que a gente não faça evadido sem nem conversar, desistente sem nem conversar, né? Então, seria aquela coisa para telefonar e saber se... Por exemplo, nesse momento, se a ligação fosse feita hoje, perguntar se está acessando as aulas, por que ainda não havia comparecido na escola até então, esse tipo de situação, né, para identificar, para não cometer nenhum tipo de precipitação, colocando o aluno como evadido ou desistente, sem sequer conversar com ele. Entendeu? Ok. Mais alguém? Quer colocar mais alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Professora, ok, vai. Não, fala, Joelyn. Fala, vou desligar o meu, pode falar. Não, boa noite, gente. Eu acredito que os professores aí, a professora Maria do Carmo e a professora de matemática também, eu acredito que é coerente isso, porque nós não temos nenhum parâmetro depois que nós deixamos de fazer as aulas presenciais. Foi chamado pela manhã, a Cleice Mari pediu essas sugestões, foram fornecidas, eu já verifiquei nos diários naquele período que já tinha alguns alunos que já estavam retirados da lista de frequência, porque não estavam mais frequentando. Eu acredito que o melhor parâmetro é esse, vamos retornar para a gente poder fazer uma análise desses alunos que estão frequentando ou não. A distância não tem parâmetro, porque o nosso maior problema é a conectividade com os nossos alunos.
ela é muito frágil, bom, e nós temos uma quantidade de comunicação direta e indireta muito baixa para cada turma. Eu acredito que não é o momento, professora, da gente fazer um levantamento agora. Acho que vamos retornar, aí vamos rever os alunos. A professora de matemática colocou um ponto interessante, que nós estávamos no mês de março e nós ainda estávamos recebendo aluno. Chegaram, a disciplina já estava acontecendo, mais de mês. Então vamos aguardar, vamos retornar, para a gente poder ter um parâmetro melhor. Valeu, obrigado. Nada. Mais alguém quer se colocar, pessoal? Eu só quero assim, frisar mais uma vez, assim, que esse levantamento seriam dos alunos que, desde o momento que começou a aula até o momento que nós deixamos de ir para a escola, que esses alunos têm falta direto, entendeu? Não é agora, não seria um levantamento de quem entrou agora, ou quem entrou assim que a gente saiu, não. Seriam a identificação dos alunos, mediante as chamadas feitas naquele período, quais os alunos que têm falta direto, que simplesmente se matricularam e não assistiram nenhuma aula sequer, entendeu? Seriam esses alunos. Professora, eu, assim, vou falar por mim. Meu registro de faltas é no caderno da própria escola, aquele caderno, aquele registro que fica na sala de aula. Lá que eu assino minha aula, lá que eu registro o aluno que é faltoso, e essa informação eu não trago para casa. Inclusive, eu me planejei para fazer o meu diário em tempo real, sala de aula. Devido a alguns problemas técnicos aí da instituição, a aula começou e o nosso diário não estava 100%. Então, digamos assim, eu acredito que nesta reunião que nós fizemos com a Mari, nós já repassamos um pouco dessa informação. E eu, particularmente, nesse momento, eu não tenho essa informação mais precisa para dar. Por isso que eu estou falando nesse sentido. Vamos retornar, a gente manter um contato com esses meninos, até alunos que estavam na iminência de desistir, pode ser que retorne, mude de ideia, Eu acho, vamos ver isso, vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que as primeiras informações que nós demos, eu acredito que já surtiu bastante efeito. Se assim, é só dar uma olhada na lista de frequência dos professores. Já tem vários alunos cortados de algumas salas. É nesse sentido. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Alguém pode dizer se tem condições de disponibilizar as listas ou não? E aí, colegas, vamos falar? Eu vou falar. Boa noite, gente. Ô, Flávio, fala aí. Deixa eu falar. Eu estava observando, assim, a parte de conteúdo. Eu gosto muito da parte prática, da coisa palpável mesmo. Assim, como ter resposta desses meninos. Ontem, eu estava assistindo um vídeo, preparando uma aula, aí eu fiz a aula e mandei para os alunos do Rubem Almeida, Aí a aluna me retornou, professor, meu celular não abre. Eu mandei em Word, meu celular não abre isso aqui. Eu digo, como eu faço para você abrir? Você pode tirar a foto, um print do material e me envie. Que aí eu vou passar para o caderno e quando estiver pronto eu lhe envio. Tá bom. Eu botei com mais ou menos uma meia hora, ela me enviou. E depois disso aí, que ela me falou isso, aí eu postei no grupo o print, do conteúdo que eu ia dar, concentração, explicando o que era concentração e tal, aquele negócio todo, a fórmula, os exemplos, e pedi um exercíciozinho para eles fazerem. Aí, com poucas horas, já tinha vários alunos já me retornando já com as respostas, me perguntando. Então, eu acho que quando nós começamos, nós entramos numa coisa muito bonita, por sinal, a plataforma é muito bonita, muito boa, mas que eles não têm acesso. Assim, eles têm ela no celular, mas eles não têm como usá-las por causa do acesso à internet. O que eles têm acesso?
eles têm acesso ao WhatsApp, a internet deles geralmente só abre o WhatsApp, Facebook, e no WhatsApp eles podem abrir imagem e pode abrir o texto, entendeu? Eles podem abrir uma foto, pode abrir o texto. Então, eu acho que se a gente tentasse fazer uma manobra, eu vou fazer isso no Rubem Almeida, né? Tentasse fazer essa manobra, utilizando os grupos e mandando a foto do conteúdo. Por exemplo, eu vou dar uma aula, aí lógico que eu vou dar uma aula, eu vou escrever no quadro lá o conteúdo, né? Eu vou escrever no quadro o conteúdo e fazer os exemplos e tal. A gente faz essa plaquetinha e envia para eles. E depois manda os exemplos. E, em seguida, manda a atividade que a gente queira. Tudo isso é através de print ou escrito mesmo. No caso dos professores de português, das outras humanas, eles podem é escrito, que é mais texto, né? Então, eu acho que esse canal, a plataforma WhatsApp, utilizando a imagem e o texto, funcionaria melhor como resposta deles para nós. Aí a gente poderia postar link dos sites e dos vídeos. Aqueles que tivessem acesso, com certeza iriam assistir, entendeu? E iriam entrar no site e pesquisar melhor. Eu não sei se eu estou errado, mas eu cheguei à conclusão que nós entramos na plataforma boa, bonita, muito... esqueci o que eu ia dizer, né? Mas que eles não têm acesso, o acesso deles é muito limitado nessa plataforma. E no WhatsApp, não, no WhatsApp eles têm um acesso mais simples. Acho que era isso que eu queria dizer. Não sei se eu estou certo. Flávio, essa tua colocação está correta também, Flávio. Eu tive um problema aqui. Quando eu postei a atividade, coloquei meu WhatsApp à disposição, eu tive um feedback melhor do aluno. Tem uma menina lá de Santa Sofia que ela me mandou uma mensagem para mim preocupada porque ela só faz a atividade dela quando ela vai na escola, que o pai dela é vigia, que ela consegue postar alguma atividade para mim. Então, eu utilizando mesmo o WhatsApp, eu acho que até fica até melhor, porque eu recebi muito mais mensagem de WhatsApp do que propriamente dito do Google Sala de Aula. Passa a vez. E Flávio, essa tua fala, ela tem sentido porque quando eles fazem um planozinho desse nas operadoras, né, Claro, TIM, tal, Vivo, eles colocam R$20 ou R$25 por mês e eles passam o mês todinho com rede social grátis. WhatsApp, Facebook, Instagram, né? E a nossa plataforma não é rede social. Então, ela precisa que o aluno esteja diretamente usando um Wi-Fi ou que ele esteja carregando aí o celular dele constantemente. Isso é caro, né? Então, por isso que o WhatsApp está dando certo. Lá em Cururupu, o colega meu disse, olha, nosso rendimento foi professor seu R, José Ribamar, professor de geografia. Ele disse, olha, o WhatsApp deu mais resultado do que a plataforma. Por isso, que o nosso aluno pode colocar 20, 15 reais por mês. Nossos alunos podem, a maioria deles podem, e passar o resto do mês todinho com esse pacote. Aí ele acessa o WhatsApp. Aí ele consegue, viu? Mas se você botar 20 reais e for acessar essa plataforma nossa, meu amigo, não dá uma hora. 20 reais vai embora. É por isso que o resultado sai melhor pelo WhatsApp. Passa a vez. Joel, e também, o que é... Só um momento, professora, rapidinho. E porque também a memória a memória do celular deles é pequena. É memória de 16 GB, de 32. Então, eles vão botando programinha ali, que eles gostam de jogo. Primeiro que eles têm logo o Free Fly, né, para eles jogarem. Aí, para eles abrirem um Office, um PDF, um PowerPoint, eles têm que instalar os aplicativos, né? E às vezes eles não têm memória para isso. Quando eles instalam, o celular fica travando, pesado. Então, é muito difícil. E o WhatsApp, não. Pelo WhatsApp, o professor pode digitar o texto todos nós temos computador,
nós podemos digitar o texto no computador, acessa o WhatsApp no computador e pega o texto, copia o texto e posta no WhatsApp com o texto mesmo, que fica mais fácil para eles abrirem. Na hora que eles olhem, dá logo para eles abrirem, né? E se tiver quiser mandar um print, manda um print. Se quiser fazer alguma imagem, manda. E coloca só o link dos sites. E pronto. Eu acho que por aí a gente tem uma resposta bem melhor. Graças a Deus, eu tive a resposta. Eu disse assim, eu encontrei o fio da meada. Né? Porque a gente vem postando aqui no colégio, no Rubem Almeida, a gente está postando assim, no WhatsApp e tal. Aí bota vídeo e tal, eu vejo as pessoas botando vídeo, postando. Mas não tem retorno nenhum. Aí eu vi que eles retornaram com mais dinâmica, né? E maior número de pessoas retornando. Aí eu achei que esse aí seria um fio da meada, eu acho que era por aí. Tá. Gente, só um instantinho. Eu agradeço assim, a participação e assim, eu quero dizer assim, que a rumo da conversa mudou um pouco, mas eu achei super válido, por isso que eu deixei a seguir, não é? Porque é uma sugestão muito boa e qualquer sugestão que venha melhorar os processos, a gente tem que ouvir, não é? Ouvir atentamente. E sobre essa sugestão do professor Flávio, eu quero dizer para todos os professores, mais uma vez, que tem grupo de WhatsApp de todas as salas, não é? E aí a gente pode, sim, organizar a inserção de vocês também nas salas. E aí, caso algum aluno no próprio grupo tenha essa dificuldade, esse material pode também ser compartilhado por via de um WhatsApp. Tudo que a gente puder fazer para melhorar os processos, eu creio que a gente deve fazer, né? Nós estamos aqui para isso, né, gente? Então, tá bom. A sugestão do Flávio é excelente, e o depoimento também do Joébert já dando um reforço, né, para essa questão. E é isso aí, viu? Nós estamos... podemos até continuar com a microfone ligado, a gente não vai entender nada. Vamos deixar o microfone ligado, só quem está falando. A gente não consegue mais ouvir, está tudo muito confuso aqui. Pessoal, boa noite. Eu vou precisar me retirar, tá? Então, muito obrigada por essa live. Foi muito proveitosa, mas não vou poder ficar até o final. Até logo, boa noite a todos. Gente, olha, pessoal, aí, só rapidinho. Eu tive essa experiência positiva essa semana, como eu já falei, né? O WhatsApp, porque o nosso aluno é mais fácil, como o Joébert falou, ele ter o celular, ele colocar lá um crédito, tudinho, do que a própria plataforma. Nem todo mundo tem acesso a essa plataforma. Eu tive essa experiência boa essa semana. E eu disse para as alunas que vieram falar comigo pelo WhatsApp, que me adicionaram, perguntaram, professor, eu vi lá a sua atividade, eu posso mandar por aqui? E eu não criei nenhuma dificuldade, eu pode mandar, só com uma recomendação. Eu disse, olha, você guarda meu número, porque toda vez que você precisar entrar em contato, você já me adiciona. Por quê? Porque mandando pelo WhatsApp também é muito bom, mas tem certa hora que trava. Hoje, no presente momento, eu tenho todas as turmas do Colégio Pinheirense no WhatsApp, porque eles vêm me mostrar atividade, eu tenho que dizer para eles se a aula está começando, eles vêm trazer atividade, aí eu anoto, vejo a atividade, anoto o nome, então eu vou depois estar pegando as turmas do Anchieta, adicionando, mas assim, o aluno vem, conversa comigo, manda atividade, depois ele guarda meu número, porque o meu telefone, essa semana que passou, ele simplesmente travou, porque era muita coisa chegando nele, e tudo de escola. Então, era mais ou menos isso, mas o que eu quero frisar mesmo é que é muito, eu diria assim, muito proveitoso. Melhor o aluno vir até nós pelo WhatsApp, porque esse é um tipo de instrumento que ele maneja com mais facilidade e que ele tem acesso. A gente vê na própria escola.
quando o aluno está ali o tempo todo com o celular. Já no caso, como o Joelbert falou, ele ter computador, então ele ter Wi-Fi em casa, coisa que nós, professores, temos, porque o nosso trabalho exige a gente se instrumentalizar, mas não é a realidade dos nossos alunos. Então, eu achei muito válido, eu fiquei muito feliz quando essas alunas me adicionaram, falaram comigo, perguntaram se podia estar mandando atividade, eu disse que sim. E eu também coloquei para elas que eu estava mandando o texto, que o texto estava em anexo lá na plataforma, mas eu abri, né, essa possibilidade deles estarem, eu até disse para as alunas, olha, passe meu telefone, se mais colegas da turma quiserem me adicionar, podem fazer isso, podem vir conversar comigo, pode mandar atividade, eu estou aqui para isso, para orientar, para ajudar vocês, para tirar as dúvidas. Então, essa ideia do WhatsApp foi muito, muito válida. Era isso que eu queria acrescentar aos demais colegas que já falaram. Muito boa noite, obrigada. Tá, só uma coisinha mais que eu esqueci de dizer, gente, desculpa, tá? A resposta deles, o que eu orientei eles a fazer? A escrever no caderno o conteúdo que eu postei, né, que eu mandei, e a atividade para eles copiarem no caderno e tirar a foto da atividade e do conteúdo e me reenviar. Aí eu tenho no meu computador fazendo as pastas de cada um deles, entendeu? Porque fica mais fácil para eles enviar a foto do que eles enviar um arquivo pesado de Word, tá certo? Exatamente. Assim é a forma deles retornarem para a gente o material. Tudo em foto. Aí as fotos você pega e insere no Word, faz uma pastazinha, coloca no Word lá, e coloca a imagem dentro do Word e pronto, só coloca o nome do aluno para você identificar. Aí fica legal. Você, se tiver 4, 5 fotos, aí coloca as 4, 5 fotos no Word lá e pronto. Para não ficar as fotos separadas, depois você não vai saber quem é quem, né? Aí, mais fácil de arrumar assim, tá bom? Não falo mais nada. Talvez, obrigada, Flávio. Talvez, assim, seja o caso de abrir, não para todos os alunos, mas só para aqueles alunos que só têm acesso ao WhatsApp. Eu não sei, a gente está aqui discutindo, né? Oli, Oi. Um minuto aí. É justamente isso que eu queria falar, essa sugestão. Porque à noite a gente já usa o WhatsApp. Quando os meninos, professora, não estou conseguindo enviar atividade pela plataforma. Então, eu mando, coloco o WhatsApp do professor, coloco no grupo, olha, aquele que não consegue enviar pela plataforma, envia para o WhatsApp do professor, até o e-mail, professor, envia para o e-mail do professor. Mas o que eu acredito, minha opinião, que a gente não pode generalizar, colocar tudo no WhatsApp, a dificuldade do professor vai ser maior. Imagina o professor Joel, muitas turmas. Só um minutinho, Osiel, por favor, desliga o microfone de vocês, só um minutinho. O professor Joel, ele tem muitas turmas. Imagina ele nesses grupos de WhatsApp todinhos, atividade desse menino. Pois é, não precisa abrir para todo mundo, gente. Tem aqueles alunos que têm dificuldades, que só abrem o WhatsApp, só para esses. Pois é, nós temos alunos que têm Wi-Fi, nós temos alunos que vai para o Wi-Fi vizinho, nós sabemos que isso acontece. Então, eu acho que não é generalizar, vamos usar só o WhatsApp, a gente pode dar essa outra alternativa para o aluno. Você não conseguiu na plataforma, vamos enviar para o professor, para o WhatsApp do professor, mas que não usar a plataforma, usar as duas coisas, é a minha opinião. A gente não estiver falando, desliga o microfone, a gente não entende nada. Vamos ouvir o Osiel, e aí vamos voltar para aquela pauta. Essa é muito interessante, a gente pode até dar continuidade, até mesmo no grupo a gente já se localizando nos grupos de WhatsApp, tá bom? Porque nós temos, todas as turmas têm, então não vai ser difícil, tá bom? Então vamos ouvir o Osiel. Diga, Osiel, cadê você? Osiel? Cadê o Osiel, gente? Fala, perigosão.
Cadê o Ziel? Sumiu, gente? Cadê? Ziel? Estão dizendo que fugiu. Ziel não quer falar agora. Boa noite. Depois ele volta. De repente a internet dele fez igual a minha. Caiu e ele ainda não achou. Alguma coisa com ele, talvez o mesmo que aconteceu comigo ainda agora. A minha internet cai. Tem que trocar essa internet, ali. Eu já... Vocês ficaram falando, eu saí e voltei 2 vezes. Ô, Leo, nós vamos te remover Vamos dessa lá. sala com essa internet, pelo amor de Deus, mulher. Dá um jeito nessa internet tua aí. Então, Posso falar um pouquinho? A internet de Oli está entrando e saindo. Tá cortando o tempo todo, Oli. Tá cortando a tua fala. Val, tu que gosta, né, Val? E Flávio? Flávio, te comporta, Flávio Honorato. Eu só queria acrescentar uma coisa em relação ao registro do CE. Só um minuto. Em relação ao segundo período das aulas não presenciais. Por que a gente chegou a esse acordo? Porque ficou decidido que nós iremos receber atividades desses alunos quando eles voltarem para a aula presencial. Quem não conseguiu fazer, lógico que a gente vai ter que dar um jeito que eles entreguem essas atividades, que eles façam essas atividades atrasadas. Inclusive, depois, quando eu botei nos grupos dos alunos do noturno que isso ia acontecer, mas quem se preocupa, porque eu disse, quem não entregar agora, quem não fizer agora nesse período, vai ter que entregar todas quando voltar para poder ter a presença. Então, eles estão começando a se atentar que eles precisam trabalhar desde já. Então, o professor vai poder fazer isso depois. Não é que ele não vai registrar a frequência, não é que ele não vai ministrar a sala, mas ele vai fazer isso só de uma vez. Voltou depois de uns dias, uma semana, 15 dias, quem entregou, então, é o professor. A coisa acontecer de uma vez só, ok? Porque a gente tem prerrogativa que nós iremos receber essas atividades desses alunos que não entregaram porque não tinham internet, usavam a internet só para as redes sociais, porque não estão nem aí para estudar, e quando voltar ele vai ter que se virar. Por isso a gente vai fazer a coisa acontecer de uma vez só, para facilitar o nosso trabalho. Ok? Beijo, boa noite, passa a vez. Tá. E, pessoal, só assim, porque a nossa reunião virou uma coisa, né? Ele vai e volta, porque eu também saio o tempo todo. Peço desculpas, viu, gente? Eu estou me esforçando ao máximo, estou aqui com dados móveis e Wi-Fi aqui para ver se está certo. Olha, só assim, para fechar aqui, essa fala da Valdeni é muito importante. E sempre que o aluno me pergunta, professora, vale nota, é obrigatório? Eu sempre digo assim, este é um momento muito difícil que todos nós temos que nos esforçar. Eu digo que quem não entregar agora na volta vai estar sobrecarregado, porque são atividades que tem que fazer, e é assim que eu digo. Porque se a gente disser, não tem problema, na volta vocês entreguem, gente, isso dá uma fuga em massa. É impressionante. Ninguém se despreocupa logo e por aí vai. Então, eu estou colocando, olha, estão fazendo, inclusive, chamada. Na volta vai ter que ter uma série de justificativas, né, para que vejam e revejam essas questões. É assim que eu digo. Eu acho que a gente tem que se unir em torno desse mesmo discurso, né? Porque esse outro a debandada geral. Tá bom? Vamos voltar aqui para a questão do Flávio, rapidinho, depois para a última, que é para a gente encerrar. A questão do Flávio. Nós vamos dar continuidade a essas questões no grupo, tá bom? Eu vou começar a ver aí a questão da inserção de professores nos grupos, para que a gente passe esse repasse com essa, não é para abandonar a plataforma, é só para aqueles alunos que não têm como acessar a plataforma, né? Olhei, posso falar aí? Pode, diga.
Fala, Bom, Dianari. eu não falei muito hoje porque tô com uma dor de cabeça aqui terrível. Bom, é assim, eu estava ouvindo aí os comentários e pela experiência que eu estou tendo aqui, já trabalhei com WhatsApp, já trabalhei com o aplicativo do Zoom, estou trabalhando com essa plataforma aí, e agora tem esse Google Meet. Qual é a conclusão que eu tirei de tudo isso? Tá? Que a solução não é ficar trabalhando em WhatsApp, é uma loucura, já trabalhei só com WhatsApp, é uma loucura aqui, tá? Não dá certo. Quando entrou a plataforma, melhorou um pouco, tá? Mas não foi o suficiente. Muita reclamação dos alunos que só assistem vídeos, um monte de vídeo, um monte de link, e ele não consegue tirar as dúvidas, tá? Então, aí entra o outro aplicativo, que é agora o Google Meet, tá? Que no caso eu estava utilizando até o Zoom. Bom, para poder melhorar a distância, no caso, é preciso a união dos três para poder funcionar. O WhatsApp, que é para estar disponibilizando o link para quem não pode acessar a plataforma, tá? Disponibilizar o link na plataforma também e ter um momento de marcar uma aula pelo Meet para poder sanar as dúvidas dos alunos, tá? E isso não está tendo. Então, como não está tendo esse retorno, tá? Essa falta dos professores com os alunos, tá? E está afastando os alunos da plataforma. Está afastando porque tem muitos alunos recebendo muita atividade, não tem noção de como fazer, tá? Não tem um feedback, porque se ele assiste o vídeo, não é a mesma coisa que o professor poder tirar a dúvida dele durante a aula, na hora que surgir aquela dúvida durante a aula, o professor poder responder. Então, eu tentei uma experiência terça-feira, né, ontem, e a minha internet me deu na mão. Tá? Então, esse que está sendo o maior problema da educação à distância, no caso, da questão da internet. Eu já até troquei minha internet aqui já. Tá? Porém, a única solução que eu vejo, tá, para melhorar esse ensino à distância aí é juntar as três ferramentas. O WhatsApp, a plataforma e o Google Meet. É a única maneira de eu sei que vai acabar excluindo alguns alunos, porque não tem internet para abrir o Google Meet, mas esse aluno que não tem internet para abrir o Google Meet, ele não tem internet também para abrir um vídeo do YouTube, que é mandado na plataforma. Então, eu acredito que esse aplicativo do Google Meet, ele é um aplicativo acessível para todo mundo, de fácil acesso, que poderia ser inserido aí na escola, tá? E colocar como prática para todos os professores. Tá? No caso, é a minha visão. E pela experiência que eu tive aqui, eu cheguei a iniciar minha aula, na verdade, eu dei aula terça-feira, tá? Depois a internet começou a travar já no finalzinho da aula, e eu fiquei com o aluno, com o Thierry, da 300, ele falou, professor, não tem nem comparação, tá? A gente poder lhe perguntar na hora da aula. Então, ficar só jogando um monte de atividade, passar mais um mês, jogando um monte de atividade nessa plataforma, sem poder o aluno ter o feedback, tá? Que é tirar as dúvidas das atividades que são postadas lá. Quando a gente chegar no final de junho, se tiver 10 alunos, vai ser muito. Porque está acontecendo, tá, que eu estou vendo, os alunos se afastando. Por isso, eu já peguei e tomei essa iniciativa de tentar, pelo menos tentar, pelo Google Meet. Eu adiei minha aula para amanhã, vou fazer amanhã mais uma tentativa e vou ver se vai dar certo. Tá? Mas, com experiência que eu estou tendo, é a solução para tentar amenizar, no caso, para diminuir essa evasão dos alunos, para os alunos parar de se afastar da plataforma, é tentar conciliar as três, WhatsApp, plataforma. Plataforma por quê? Porque a plataforma fica parada as atividades por disciplina. Se ficar só no WhatsApp, fica uma bagunça, todas as disciplinas. Tá? Então, a plataforma é importante porque fica das atividades por disciplina, assim como a entrega das atividades dos alunos. Tá? Então, a minha visão é essa aí. É isso que eu queria falar. Aqui encerro. Tchau. Muito boa a participação do professor Dianari. Gente, eu estou concluindo o seguinte, vê se vocês concordam comigo, tá bom? Para a gente fechar.
Essas últimas sugestões aí do Flávio e do Dianari são sugestões que vêm ajudar, são estratégias, né, que a gente pode tentar para reaproximar mais os alunos, né, e ter mais sucesso nessa nossa modalidade. Para isso, nós precisamos estar engajados, né, mais ainda nesse aprendizado. Então, fica meio, talvez, complicado para que vocês façam esse levantamento desses alunos para entregar para a coordenação, e aí a gente pode justificar isso e deixar esse outro para o retorno, quando a gente retornar, porque nós vamos empenhar e não tem condição de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Então, nós vamos agora partir para essas estratégias, para estudar melhor essas estratégias, né? E nos adequar a elas, e aí a gente faz esse trabalho no retorno. O que é que vocês dizem? A gente pode escrever uma justificativa nesse sentido? Vamos lá, gente, liga os microfones rápido. Diga sim ou não. Eu não entendi muito bem, Oli. Não, é porque é o seguinte, as últimas sugestões do professor Dianari e do professor Flávio, né, vem exatamente de encontro a problemas que nós estamos tendo, que é exatamente alunos se afastando, alunos que não estão conseguindo receber. E aí, o professor Flávio falou o seguinte, a questão do WhatsApp foi endossado por vários, mas não para todo mundo largar a plataforma, não. Apenas para aqueles alunos que não estão conseguindo acessar a plataforma. E aí nós vamos, a partir de agora, fazer esse trabalho de distribuição dos professores e tal nos grupos, tá? E também essa outra questão de conhecer melhor como funciona, como a gente faz uma chamada no Google Meet, por exemplo, que exige um aprendizado, né? E aí a gente deixa a questão desses levantamentos dos alunos, do nosso projeto que nós fizemos lá no começo do ano, a gente deixa para quando retornarmos. Aí, na nossa justificativa, a gente pode colocar isso. Mediante o momento, às vezes estamos encontrando dificuldades, estamos criando novas estratégias para que o nosso trabalho, né, tenha êxito. Aí a gente faz isso. E aí, o que vocês acham? Oli, eu acho que a gente tem que utilizar todas as ferramentas que a gente tiver acesso e tiver facilidade de trabalhar. Quanto mais material para poder trabalhar, melhor é. Utiliza-se o Google Classroom, se utiliza o WhatsApp, se utiliza o Meet, o que for melhor para chegar até o aluno. Como eu disse para o aluno outro dia, minha filha, tu manda como tu puderes. Se puder mandar para o WhatsApp, manda o WhatsApp. Ela não tinha o Word do celular dela. Tira uma foto do teu caderno e manda para mim. Então, nós estamos fazendo da melhor forma possível, facilitando para o aluno para eles entregar a atividade. Agora, tem uns que chegam para nós e dizem, mas tem outros que não dizem nada e não respondem nada. Mas aqueles que vão até nós, a gente diz, eu digo sempre para eles, manda como você puder. Como você tiver condição de mandar, mande. Nós estamos querendo chegar até os alunos que não estão tendo condições de enviar pela plataforma, né? Então, isso é uma oportunidade para esses alunos, tá? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna falando da dificuldade de enviar trabalhos pela plataforma, né? Que outros dizem que só funciona o WhatsApp. Então, eu acho essa iniciativa muito positiva, eu vejo com muito bons olhos. Isso demonstra, inclusive, o interesse dos professores da nossa escola, né? Nossos colegas, em dar o melhor de si, né? Para contemplar o maior número de alunos possível e não deixar ninguém de fora por se privar de querer investir num aprendizado, né? E eu acho isso extremamente positivo. Essa é a minha opinião, tá bom? E aí eu queria só ouvir sim ou não de vocês de forma bastante objetiva, para que a gente possa... e com relação ao outro projeto, que é a questão da recuperação, que foi a trabalhos em grupo, vocês poderiam tentar também fazer trabalhos em grupo com os alunos, assim, dupla, à distância, não precisa ser presencial. Os próprios alunos podem, de repente, fazer essas chamadas e resolver um trabalho juntos, né? Eu faço isso muito com colegas e isso é normal, é fácil, né, de fazer. Creio que, se vocês fizerem essa proposta, façam um trabalho, vocês podem fazer em dupla,
à distância mesmo, se juntam, usam o Google Meet aí, podem me entregar à distância. E aí, talvez seja uma possibilidade da gente dar continuidade também ao nosso projeto, né? E aí, o que vocês dizem? Só rapidinho, contrariando Dianari aí, eu acho que, na verdade, a gente ainda não conseguiu, a gente não está afastando eles, a gente ainda não conseguiu foi aproximar eles, né, efetivamente para nossas aulas. E, como o Alfredo falou, quando eles perguntam de que forma eu posso lhe entregar, eu digo, minha filha, pode entregar pelo Facebook, pelo WhatsApp, Instagram, Twitter, correio, pombo correio, se não tiver pombo, usa um urubu, qualquer coisa, vem deixar aqui em casa e pronto. Entendeu? Mas a gente faz de tudo para tentar. Eu acho que qualquer estratégia é válida, né? A gente está tentando. É isso? Tá bom, obrigado. Não, mas eu não está contrariando Dianari. Dianari está nessa linha aí. Ele quer reaproximar, ele quer agregar também. Eu acho que as falas de vocês estão sendo complementares uma da outra. Bom, gente, olha, também tem um ditado que fala que quem cala consente, viu? A gente está abrindo espaço para manifestação e vamos entender o silêncio como um sim. Tá bom? Oli, eu falando sim, agora. Sim. Vamos professora, encerrar, gente. Estou cansada com fome. Sim, deixa eu só falar um pouquinho aqui. É o seguinte, Oli, recuperação. Fazer trabalho à distância de grupos, mesmo havendo as monitorias, eu não sei se seria o ideal para realmente você recuperar. Eu acho o seguinte, sou muito sincera, todo mundo conhece os meus posicionamentos. Eu acho que quando nós voltarmos presencialmente, nós teremos que fazer um trabalho muito bem feito, nós teremos que avaliar de perto esse aluno, nós teremos que estar monitorando muito mais, acompanhando muito mais, trabalhando metodologia bem mais eficiente, para que então nós possamos, porque avaliar o aluno, como isso é discutido muito, a avaliação não é uma coisa simples. A avaliação é algo complexo, porque você vai avaliar em muitos itens, você vai fazer vários tipos de avaliação com esse aluno. Você vai acompanhá-lo, você vai dar assistência. Então, eu acho isso. E outra coisa que o Dianari falou, eu já estou recebendo atividade pelo WhatsApp. Agora, o que eu estou pedindo para os alunos que estão entrando em contato comigo pelo WhatsApp? Gente, anotem o meu número, fica com vocês. Quando vocês vierem falar comigo, me adicionem, mandem atividade, tá? Só depois eu vou deletar e vocês me adicionam depois, porque senão não tem celular que suporte. E também a plataforma, que como tu disseste, tanto o aluno pode usar a plataforma, deixar o WhatsApp para aqueles que não têm como acessar a plataforma, e o Meet também, quando for possível, porque a gente dando aula online, tendo esse contato com o aluno, é bom, é ótimo, mas acontece que nós temos que ser realistas. Hoje, as internet de Pinheiro, eu estou fazendo um trabalho, no meio de um trabalho aqui com o aluno, pronto, a internet cai, às vezes nem volta. Então, mais que todos os instrumentos, né, eles são válidos, obviamente, não estou aqui desmerecendo nenhum, que cada professor possa estar utilizando da melhor forma possível, do seu jeito, de acordo com a sua metodologia, a fim de proporcionar ao nosso alunado a aprendizagem realmente. Agora, nada melhor do que quando nós voltarmos, aí sim, nós iremos resgatar. Vamos ficar parados agora? Nós não estamos parados. Nós estamos mandando o plano, eu estou colocando atividade. Agora, como eu disse à professora Valdete, eu mando essas atividades de uma forma mais simples. Eu não estou mandando muito link, sou muito sincera, porque eu sei que o nosso aluno tem dificuldade. Se nós, professores, estamos tendo dificuldade com a internet, imagine o nosso aluno. Então, eu estou mandando umas atividades dentro do plano, de acordo com o assunto,
tá? Tá, E estou professora. mandando atividades bem mais simples, e estou mandando as páginas, estou orientando, tá bom? Ok? Essa era a minha participação. Tá, só assim para fechar, para a gente não misturar muitas coisas. A avaliação é o instrumento de verificação da aprendizagem. A recuperação paralela, ela se dá por meio de estudos. Os estudos dos conteúdos é que vão promover, propiciar a aprendizagem, né? Quando a gente passa um trabalho em grupo para 2 alunos se ajudarem, né? Esse processo, sim, ele pode culminar, sim, numa melhoria de aprendizagem. Agora, a verificação da aprendizagem é que é a avaliação que a gente chama, tá certo? Mas, assim, fica a critério dos colegas fazerem esses trabalhos, tá? De um ajudar o outro e tal. Com relação à nossa volta, ao nosso retorno, aí no retorno, a gente faz de outra maneira, né? De maneira mais presencial. Isso é uma sugestão que é colocada aqui para vocês. A gente precisa fazer uma justificativa, tá bom? E colocar lá, quando a gente diz assim, olha, esse aqui não vai ter condições de fazer agora, e nem esse aqui, é só na volta, a gente tem que ter uma justificativa, tá certo? E é isso que a gente está buscando aqui nesse encontro, tá? Essa justificativa, tá? Então, a gente encerra por aqui, porque realmente já está muito tarde, nossa reunião está esticadinha, né, gente? Mas ainda temos 28 aqui pessoas, que bom, né? E a gente agradece a presença de todos, e aí é aquela história, quem não concordar, diga agora, tá bom? De forma bem sucinta, por causa do nosso tempo, para a gente encerrar nossa reunião de hoje, tá bom? Oli, olha, é minha última fala, eu tô saindo, e eu vou nós precisamos focar na conectividade com os alunos. Então, nós estamos tendo dificuldade de fazer os alunos se fazerem as atividades à distância. Eu acho que, na minha concepção, não é adequado falar de recuperação, trabalho em equipe. É isso. Vou lá. Tchau. Valeu. Eu também concordo com o Joel. Eu não concordo com esse trabalho em grupo, nem em dupla. Vamos tentar salvar, pelo menos, a participação deles nas atividades. Porque muita coisa nós vamos ter que fazer depois que voltar à sala de aula. Esse trabalho está apenas começando. O trabalho maior vai ser depois no nosso retorno. Passo a vez. Boa noite. Obrigada pela participação. Quem mais fala aí, gente? Vamos lá, vamos falando aí. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença dos nossos colegas professores, principalmente do nosso... Vai traçar o mocotó que tu quer traçar agora, né? E obrigada a todos, e qualquer informação que precisarem é só falar. Laura, tá aí, minha filha? Tu não foi embora? Beijo, tchau para vocês. Boa noite. Estou aguardando a finalização, minha irmã. Estou aguardando a finalização. Eu concordo com o Joerbert. Nesse momento agora, não tem condição de falar de recuperação se eu não tenho nota ainda nem da metade dessa turma. Eu tenho que correr atrás desses alunos que ainda não fizeram, depois, quando se retornar, que se pense em recuperação. Acho que não é hora. Outra coisa também, que eu percebi... Só um minutinho, professor. O que eu estou observando, sabe o que é? Que nem os próprios monitores que estão no grupo do WhatsApp, que estão passando o recado para as turmas, nem eles estão fazendo. Pelo menos do terceiro ano, não estão fazendo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite. E aí, pessoal, é isso aí mesmo, né? O caminho é esse. Então, tá bom, gente. A gente ouviu já todos, né? Então, nós vamos fazer a nossa justificativa e dar continuidade e focar agora nessas outras formas de aproximação entre professores e alunos. Tudo bem? Então, boa noite a todos, muito obrigada pela participação e pela paciência, viu, gente? Quem fica por último vai ser sacrificado. Boa noite. Mas é isso aí, muito obrigada pela paciência de todos vocês. Vocês são show de bola. Abraço. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Corra tudo bem, que tenhamos saúde, né? Um abraço aí, parabéns aí por essa reunião que foi magnífica. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, professora Oli, Valdenir, professora Cleicimar, professora Valdete. Parabéns a todos os professores, porque essa reunião foi muito frutífera
além de frutífera, gostei, assim, de ver as experiências exitosas, né? As estratégias, né? Respeitando cada uma das opiniões. Muito obrigado a todos. Vamos lá. Ó, tá valendo. Sou Magson. A reunião está sendo gravada aqui, eu estou fazendo o possível para não perder ela. Para aí. Senhora Delma ainda, para aí. Boa noite a todos. Até a próxima.